Deus, o tema da mensagem que o Senhor me deu é queira se responsabilizar. E Deus, ele é tão perfeito que ele sempre vem com uma palavra de governo. Hoje a gente estava aqui falando do Fabinho, né? A gente não imagina que as coisas vão acontecer. Então, assim, quem quer se responsabilizar? Quem tá afim? Meio que assim, né? Então, Deus, ele começa, ele prepara, ele nunca pega ninguém de surpresa. Então, assim, queira se responsabilizar nas suas atitudes. Porque todas as atitudes definem o seu destino. E não existe neutralidade nas suas ações. Isso nunca vai existir. Em Salmos 19:7, vai dizer assim, deixa eu baixar assim. Salmos 19:7 fala sobre a lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e é mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é orientado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Mostra-me, Pai, tudo o que está oculto dentro de mim. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não se assenhorie de mim mesmo, então serei sincero e ficarei limpo de grandes transgressões. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Quem escreveu esse texto foi um homem chamado segundo o coração de Deus, não porque ele tinha o coração de Deus, mas porque ele era íntimo demais, que era Davi. Davi, ele compreendia a vontade de Deus em todo o tempo. Então ele compreendia a vontade de Deus sem que antes Deus tivesse que pedir a ele algo. Isso é intimidade. E Deus, ele quer estruturar você primeiro, ele quer me estruturar primeiro, para então poder te dar aquilo que ele quer te dar. E ele quer colocar fundamentos na sua vida. Porque sem os fundamentos a gente não está preparado para receber nada da parte de Deus. E para que também ninguém se glorie, o Senhor levanta aqueles que não são para confundir os que são. Esse é o Deus que a gente serve. E ele vai te impressionar nos últimos dias. Deus, ele quer te impressionar nos últimos dias, então se prepare, porque é isso que ele tem falado para mim. A Bíblia, ela vai começar a ficar diferente para você sempre que você ler ela. Então, presta atenção nisso aqui. Deus, ele não está sugerindo algo. Deus, ele não está pedindo a sua opinião. Ele só está dizendo, por favor, me obedeça. Por favor, creia no que eu vou fazer através da sua vida. Porque ele não olha a sua capacidade, a sua intelectualidade. E semana passada nós falamos sobre fé, né? Então ele quer que a gente tenha uma fé que realmente se submeta e creia e esteja disposto a morrer por isso. Alguns dos fundamentos que você precisa ter é a lei. Outros deles são, eu vou citar aqui, é o testemunho, os preceitos, os mandamentos, o temor e o juízo do Senhor. Isto é, as orientações que Deus cravou em nós quando nos criou. E essas orientações são princípios internos que vêm de dentro de nós. De como a gente vai viver, por causa de quem nós somos, porque nós não somos perfeitos, mas o Senhor quer que através dessas leis nós nos tornemos perfeitos, fiéis, retos, puros, limpos, verdadeiros e justos. Então, quando você vive os preceitos de Deus, quando você vive debaixo da lei de Deus, você recebe restauração, o Senhor te dá sabedoria, os preceitos de Deus nos alegram, iluminam e permanecem para sempre, como a palavra diz, permanece para sempre. Então, aquele que é transformado pelo governo de Deus, permanece transformado para sempre. Não tem como voltar atrás. Mas muitas das vezes nós somos ignorantes,
que a gente desconhece quem nós somos e quem Deus é. A gente vaga errantes, buscando sentido e felicidade em um mundo muito hostil. A gente quer o tempo todo ser livres, ter liberdade, autonomia, autenticidade, e a gente rejeita Deus no nosso íntimo. A gente cria a nossa própria lei e a gente quer ditar quem nós somos. E fora isso tem toda a arrogância, a reivindicação de ver as coisas da nossa própria perspectiva. Qualquer que seja a realidade, a gente quer ver na nossa própria perspectiva. E aí também tem a soberba de ser o nosso próprio Deus e ter o controle das coisas nas nossas próprias mãos. A presunção da ilusão de não ser vulnerável, as pessoas têm medo de ser vulnerável. A impaciência, o descontentamento, o egoísmo, a autossuficiência é muito forte na nossa carne. Mas isso acontece, a gente só vive nisso até a gente encontrar a lei de Deus. E a lei de Deus ela é acessível, disponível, porque ele quer se revelar a mim e a você. E quando ele se revela, ele vem com tudo isso. E quando ele se revelar, você também não vai ser só transformado, mas ele vai te usar para revelá-lo a outros e a outros, porque você vai estar habilitado e ele vai começar a se resplandecer na sua vida. Então, quando a gente se reúne aqui, por exemplo, quando a gente se reúne lá na fábrica para orar também, nós não estamos nos reunindo só porque simplesmente a gente precisa de uma vitória, a gente precisa de uma conquista na vida. Nós estamos aqui porque a gente já sabe e temos a convicção que já somos vitoriosos. Porque a gente pode reconhecer a nossa pobreza, a nossa vulnerabilidade. A gente pode reconhecer sem ter vergonha de ser quem somos perto de Deus, perante de Deus. E chegando em primeiro e segundo lugar, nós vencemos. Nós sempre seremos vencedores. Porque não há negatividade naqueles que vivem a verdade de Cristo. Até as coisas mais ruins que acontecem na nossa vida sempre vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Que você possa levantar da sua cama todos os dias e se perguntar no seu profundo assim, o que eu posso melhorar? O que eu preciso fazer? O que Deus precisa fazer em mim que precisa ser consertado? Deixa Deus fazer porque Ele quer fazer, mas Ele precisa da nossa liberdade para isso. E Ele quer fazer. Então, também nunca se limite achando que você é o melhor, que você é o último bolacha do pacote, porque você não está, eu sempre falo isso, a gente não compete com a gente mesmo, a gente não compete com algum outro oponente. Então, às vezes você também se sente um zero à esquerda, mas também não se sinta um zero à esquerda, porque Deus em você é a esperança da glória. Então a palavra de Deus vai contar da história de José do Egito. Vai falar da história de José do Egito, que parecia no começo que estava tudo bem. Ele era o filho preferido de Jacó, mimado, cuidado. Até que um dia, aos 17 anos, José acabou sendo traído pelos irmãos e ele foi vendido como escravo. Foi abandonado, injustiçado. Parecia que não tinha mais futuro para esse rapaz. A vida de José foi marcada por muitas dificuldades. Desde ser vendido como escravo, até ser injustiçado, acusado e foi preso. Mas Deus já tinha gerado um plano. José serviu, ele foi vendido como escravo, ele serviu aquele povo no Egito, ele serviu com humildade e em posição de autoridade. Ele não se rebelou, ele serviu. Ele interpretou, porque ele tinha dons de profecia, e ele interpretou os sonhos de Faraó, e ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Ele passou por tentações, mas também ajudou o povo durante a fome, o período de fome que existia naquele lugar. E depois ele perdoou os irmãos dele e se reconciliou com a família. Não estava tudo terminado. Na verdade, esse problema foi o início de um grande plano de Deus para salvar muitas pessoas. Às vezes, realmente parece que o mundo inteiro conspira para destruir sua esperança no futuro. Mas Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para você.